Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Marino conseguirá a confissão que precisa para se vingar de Antônio e colocá-lo atrás das grades. Enquanto o policial vai atrás do vilão, Irene coloca em prática o seu plano de fuga com Danielzinho. Graça entra em desespero ao perceber que seu filho sumiu e sente que Irene pode ter feito alguma coisa. Uma enorme busca pela vilã começa. Vinícius é surpreendido ao ver que Irene está carregando o filho de Graça e treme que a mulher possa fazer algo. Irene diz: "Nós três vamos ser uma família, e se você não vir, eu já sei o que eu vou fazer com o Danielzinho." Marino faz justiça contra Antônio e depois coloca ele em uma cela. Antônio chama Silvério e diz: "Eu preciso fugir desse lugar para fazer uma única coisa. Depois eu até posso ser preso, mas eu preciso fazer uma coisa." Marino começa uma caçada contra Irene de carro. A mulher percebe que não tem saída e acelera próxima a um penhasco com Vinícius e Danielzinho. Antônio aproveita para fugir da cadeia. Ele invade a casa de Aline e dispara. Caio pula na frente para salvar sua mulher que está grávida de gêmeos. Antônio receberá a pior vingança de todas. Esse vai ser o final do Antônio La Selva. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer depois que o homem que acertou Lucinda for capturado. Marino faz um acordo para que ele entregue o mandante e o homem conta: "Foi aquele vovô, o manda-chuva daqui, Antônio La Selva. Foi ele que mandou eu acertar sua mulher. Acertar pra acabar." Marino fica com mais raiva ainda e o homem continua: "Mas só disse a verdade porque o delegado concordou em fazer um acordo. Eu sei que o mandante é sempre o que leva a pena maior." Marino não formaliza o acordo e continua escutando tudo o que ele diz. O delegado se prepara para prender o vilão e manda: "Silva, pega a confissão completa desse infeliz e providencia o mandado contra Antônio La Selva." O delegado pega o telefone do capanga e manda recuperar várias ligações, áudios e mensagens entre ele e Antônio La Selva. Com todas as provas nas mãos, Marino não perde tempo e corre atrás de Antônio para efetuar sua prisão. O delegado passa próximo às terras de Jurecê e não percebe Caio e Aline lá, acertando o serviço com Vinícius. Outra vez, Aline agradece a ajuda por ter recuperado suas terras e diz que quer contratar Vinícius para explorar os diamantes. Caio pergunta: "Será que você topa ajudar na prospecção e extração dos diamantes nas terras da Aline?" Aline diz: "Mas é serviço contratado e a gente faz questão de pagar." O rapaz não pensa duas vezes e responde: "E eu faço questão de não aceitar pagamento nenhum. Depois do mal que eu causei, o mínimo que eu posso fazer é ajudar vocês. Dessa vez não temos mais a Irene para fazer a minha cabeça. E nem se ela quisesse." Caio o interrompe e fala: "Achei até bom você tocar no nome daquela infeliz. A Irene tá foragida da polícia. Pode ser que ela venha atrás do C querendo alguma coisa, Vinícius. É importante que você tome cuidado com aquela mulher." Vinícius fica apreensivo, mas avisa que ficará atento caso Irene apareça. Aline diz que torce para a justiça ser feita logo, sem imaginar que nesse momento, Antônio La Selva está prestes a ser preso para sempre. Não demora muito até que Antônio e seus capangas são surpreendidos por Marino e outros policiais. Irritado, Antônio questiona: "O que é isso, Marino? O que você tá fazendo?" Marino responde: "Antônio La Selva,
O senhor está preso por ter contratado um homem para acabar com a minha mulher. Esse homem, inclusive, tá na delegacia já. Mais furioso ainda, Antônio fala: eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Era só o que me faltava. O próprio delegado da cidade ficar me acusando. Silvério se aproxima na hora e Antônio diz: Silvério, resolva isso daí. O Marino não tem prova nenhuma de que eu mandei acertar a esposa dele. Marino o interrompe e diz: acontece, doutor, que eu obtive sim as provas de que foi o seu cliente quem mandou acertar a Lucinda. Marino mostra o vídeo da câmera de segurança da pousada, em que o homem estende o braço para fora do carro e acerta Lucinda. Antônio tenta disfarçar. Silvério encara o seu cliente e Marino manda: esse sujeito aí esteve no bar da Cândida logo após essa gravação. Ele tentou vender o carro dele para o Tadeu. Fizeram um retrato falado dele. Ele estava nos arquivos da polícia e até mesmo já dividiu cela com o senhor. Antônio percebe que Marino está ligando os pontos e fica mais apreensivo do que já estava. Furioso, o vilão interrompe o delegado e questiona: o que eu tenho a ver com isso? Só porque eu dividi a cela com esse infeliz, não significa que eu contratei ele. Isso é um absurdo. Marino o interrompe outra vez e diz: é aí que o senhor se engana, Antônio La Selva. Reconhece essas vozes? Marino coloca para Antônio ouvir a ligação, em que ele combina todo o esquema de acabar com Lucinda. Antônio fica paralisado, percebe que a casa caiu e que poderá ser preso a qualquer momento. Silvério vê que não tem como defender o seu cliente e também entra em desespero. Marino continua os encarando e fala: essa daqui é a gravação feita entre o telefone do sem vergonha e o seu telefone, pouco antes de acertarem a Lucinda. Nós rastreamos todas as ligações feitas no celular dele. Encontramos uma série de trocas de mensagens e ligações como essa, entre vocês dois, combinando tudo. Por isso, Antônio La Selva, o senhor está preso. E dessa vez não vai conseguir escapar. Em pânico, Antônio treme de medo e fala: não, não, não. Silvério, faça alguma coisa. Eu não posso ser preso. Silvério abaixa a cabeça e fala: infelizmente, eu não posso fazer nada, doutor Antônio. O delegado tem provas concretas. Marino manda um dos policiais algemar Antônio e ele surta mais ainda. Eu não admito isso. Eu sou Antônio La Selva e vocês vão se arrepender do que estão fazendo. Não demora muito até que Marino espalha para toda a imprensa a notícia de que Antônio La Selva está preso. Ao lado de Aline, Caio comemora emocionado e fala: finalmente a justiça está sendo feita, meu amor. Finalmente. Aline também chora e diz: eu nem acredito que nós vamos viver em paz, Caio. Eu nem sei como é viver em paz. A cidade toda comemora. Antônio é levado para uma cela e anda de um lado para o outro enquanto diz: eu sou Antônio La Selva. Não posso ficar preso em um lugar como esse. Não posso e não vou. Silvério aparece para visitar Antônio e avisa: eu conversei com o delegado e infelizmente não há mais nada que eu possa fazer. Antônio o interrompe e diz: é claro que você pode fazer. Eu te pago uma verdadeira fortuna todos os meses, Silvério. O mínimo que você vai fazer é dar um jeito de me tirar daqui. Nem se for fora da lei. Você vai montar uma fuga pra mim. Silvério se surpreende e questiona: uma fuga? Antônio responde: é isso mesmo. Arrume um avião pra me levar pra fora do país. Antônio manda Silvério arrumar uma casa no exterior e contas bancárias para ele. O advogado fica receoso e diz: doutor Antônio, eu não posso armar uma fuga. Antônio o interrompe e diz: pode e vai.
Ainda conheço muita gente que pode dar uma lição em você, Silvério. Na sua esposa e nas suas filhas também. Por isso, me obedeça. Silvério se sente intimidado, fica com medo de Antônio e decide fazer o que ele mandou. Enquanto isso, Irene também coloca sua fuga em prática. Jonatas conversa com Graça e conta. Parece que o Marino quer reunir todo mundo lá na delegacia para contar a verdade por trás do que aconteceu com a minha mãe, do que fizeram com ela. Graça diz. Finalmente vamos saber a verdade sobre a Ágata. Graça avisa que irá até o quarto ver Danielzinho, e quando chega, toma um susto enorme ao perceber que ele não está lá. Em pânico, Graça grita. Socorro! Socorro! Meu filho! Pegaram meu filho! Jonatas se aproxima, Graça chora e fala. Levaram o Danielzinho! Levaram o meu filho! A janela estava aberta! A Irene levou ele! Eu preciso ir atrás do meu filho! Preocupado, Jonatas diz. Meu Deus, Graça, você precisa acionar o Marino agora mesmo, antes que a Irene faça alguma coisa. Em pânico, Graça faz o que Jonatas mandou, telefona para Marino e avisa. A Irene sumiu com o nosso filho, Marino. Ela tá levando o Danielzinho pra longe. E você precisa fazer alguma coisa para salvar o nosso filho. Do outro lado da linha, Marino entra em choque e grita para todos na delegacia. A Irene La Selva tá fugindo com o meu filho. Eu quero todo mundo na rua, agora mesmo. Eu quero todas as viaturas cercando a cidade pra gente pegar a Irene La Selva o mais rápido possível. Vamos! Com toda a raiva que sente, Marino sai de casa determinado a salvar o seu filho e acabar com Irene. Antônio consegue escutar tudo da carceragem e cochicha. Então quer dizer que a delegacia vai ficar vazia. É agora que eu escapo daqui. Enquanto isso, Irene aparece junto com Danielzinho. A vilã coloca o menino na cadeirinha do banco de trás do carro e dirige enquanto fala. Eu nem acredito que você tá aqui comigo, meu amor. Nós dois vamos ser muito felizes juntos, viu? Ninguém pode te dar mais amor do que eu. Sabe que eu já escolhi o lugar para onde a gente vai viajar? É uma cidade bem grande, onde ninguém vai poder nos encontrar. Mas antes, a gente precisa buscar o seu novo papai. Irene vai junto com Danielzinho até a aldeia de Jurecê. Vê Vinícius sozinho e o surpreende. Apavorado, o geólogo arregala os olhos e pergunta. O que é isso, Irene? Por que você tá com o filho da Graça no colo? Irene responde. Eu tô indo embora, Vinícius. Tô indo embora pra sempre. E vou levar ele comigo. Nós viemos te buscar. Vinícius entra em choque, percebe que não tem ninguém por perto e Irene continua. Nós vamos ser muito felizes. Vamos ser uma família. Eu, você e ele. Vinícius percebe que Irene poderá fazer algo com Danielzinho. Fica com mais medo ainda e decide ceder ao que ela manda. Irene coloca Vinícius e Danielzinho dentro de um carro, sai dirigindo em alta velocidade e diz: Eu tenho certeza de que nós vamos ser muito felizes, meu amor. Você fez a escolha certa. Mais preocupado ainda, Vinícius pega o telefone e consegue mandar uma mensagem para Marino escondido, avisando que Irene pegou ele e Danielzinho. Ao lado de Graça, Marino lê a mensagem e fala: Meu Deus, a Irene pegou o Danielzinho e o Vinícius. Tá fugindo com os dois. O Vinícius disse que a Irene tá descontrolada e não sabe o que ela pode fazer com o Danielzinho. Vamos atrás deles. Graça continua em pânico e sai correndo com Marino enquanto grita: Eu vou acabar com a Irene. Se ela fizer alguma coisa com o meu filho, eu vou acabar com ela. Marino coloca as viaturas para irem atrás da localização que Vinícius enviou na mensagem. Instantes se passam até que Irene escuta uma sirene de polícia, se assusta e fala: Não, isso não podia estar acontecendo. Não podia! Vinícius olha pelo retrovisor
e vê que a polícia da cidade toda está lá. Irene vê o telefone no colo de Vinícius e fala: Meu Deus, foi você! Foi você que enviou a mensagem para a polícia! Você me traiu, Vinícius! Eu não posso acreditar em uma coisa dessas! Como você pode fazer isso com a gente? Vinícius percebe que Irene está mais fora de controle ainda. Irene se aproxima de um lugar alto. Vinícius percebe que a mulher poderá jogar o carro lá de cima. Treme de medo e pede: Por favor, Irene. A vilã o interrompe e fala: Você não deveria ter feito isso. Agora nós três vamos pro mesmo lugar. E você sabe onde. Logo atrás, Marino continua o seguindo e também entra em desespero ao perceber que Irene poderá acabar com eles e com o seu filho de uma vez só. Enquanto isso, Silvério aproveita que todos foram atrás de Irene e que deixaram a delegacia vazia. Um único policial aparece lá, vai até a cela de Antônio e diz: Vou te soltar, mas eu quero a fortuna que me prometeram na minha conta ainda hoje. Antônio foge da cadeia feliz da vida e diz: Agora que eu saí, eu preciso fazer uma coisa só. Eu tô com pouco tempo. Vou fazer isso rápido e depois eu vou sumir para sempre. Antônio sai para fazer o seu último grande ato em Nova Primavera e vai escondido em direção à casa de Aline. Enquanto isso, Irene e Vinícius continuam sendo seguidos pela polícia, até que Marino consegue avançar sua viatura e deixa eles sem saída. Irene percebe que não tem mais como correr, chora desesperada e fala: Não, não, não! Marino desce apontando para ela e grita: Sai do carro agora, Irene! Acabou pra você! Sai de perto do meu filho! Vinícius puxa o freio de mão e pula para o banco de trás. O geólogo consegue salvar Danielzinho, enquanto Irene é levada presa. Enquanto isso, Antônio invade a casa de Aline e fica cara a cara com ela. A moça treme apavorada ao ver o vilão e questiona: O que é isso? O que você está fazendo aqui, Antônio La Selva? Você tá preso. Como foi que você conseguiu escapar? O vilão aponta para ela e responde: Eu tenho meus truques. Mas o que interessa agora é que eu vim acertar as contas com você antes de ir embora. Eu vou acabar com você, Aline. Apavorada, Aline percebe que não tem mais para onde correr e fica com mais medo ainda. Antônio se prepara para acabar com a pior inimiga e, de repente, Caio pula na frente para salvá-la. Antônio e Aline entram em desespero ao ver o rapaz caído no chão. A moça chora como jamais chorou antes e grita: Caio! Caio! Antônio também se apavora, começa a chorar e fala: Meu Deus! O que foi que eu fiz? O que foi? Antônio chora e implora o perdão, mas a polícia aparece logo depois e o leva preso. Você acha que o Antônio tinha que ficar preso perpetuamente? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.